Meus claros, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal A Fé e Razão. É não, meus irmãos, primeiro estudo do nosso vídeo. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco da fé do cristão. É não, meus irmãos. Vamos falar um pouco, meus irmãos, a fé do cristão. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, a razão da nossa fé. Não, meus irmãos, vamos lá. A fé e a razão do cristão. Aqui, meus irmãos, são título. A razão da nossa fé, aqui é o título. Vamos lá, meus irmãos, do nosso estudo. Analisando, não, meus irmãos, o que é certo, o que é errado, não, meus irmãos. É o primeiro estudo do nosso vídeo. Vamos lá, meus irmãos. Depois, meus irmãos, eu mostro outros canal meu, analisando a escritura bíblico sagrado. Faz parte daqui também, entendeu, meus irmãos? Faz parte, meus irmãos, a fé e a razão. Vamos lá, meus irmãos. Tenham pensado no que entendemos espiritual. Eu vou dar minha opinião, meus irmãos. Eu não vou falar tudo, mas o básico, meus irmãos, você vai entender. Porque é primeiro vídeo, não, meus irmãos, de nós. E aí você prossegue, meus irmãos, acompanha o nosso estudo. É muito interessante, meus irmãos. Eu vou mostrar cada novidade. Vocês vão amar do sentido da vida. Vamos lá, meus irmãos. Tenham pensado no que entendemos. Aqui é a opinião meu, entendeu, meus irmãos? Tenham pensado no que entendemos espiritual. Se as razões pelo qual devemos seguir Jesus, um alívio da aflição terrena e uma eternidade repleto de riqueza e livre de sofrimento, no lugar que entendemos como lar futuro. Dois salvo tem ser mostrado como nós principais motivações, consciente ou inconscientemente, muito de nós segue Jesus Cristo pela recompensa que deseja alcançar o objetivo. Lamentavelmente, aprendemos ensinamento de Deus Jeová e Jesus Cristo a crer que o maior da recompensa a que devemos almejar são a riqueza eterna do céu e da terra, uma vida sem sofrimento. Aqui está falando, meus irmãos, do futuro, não, meus irmãos, que Jeová, meus irmãos, vai destruir, não, meus irmãos, os ímpios. Então, meus irmãos, com o tempo eu vou falar cada vez mais. Vamos prosseguir. Aqui, meus irmãos, são o final de Apocalipse, do final, não, meus irmãos. Porque aprendemos a reduzir a isso o que chamamos de céus celestiais e a terra terreno ou paraíso e sempre. Então, meus irmãos, eu estou analisando a fé do cristão. Não, meus irmãos? Como o cristão pensa, não, meus irmãos?
do consciente. Eu estou analisando a fé dos cristãos, tá certo, meus irmãos? Das crenças do cristão. E apesar, meus irmãos, eu sou herege. Entendeu, meus irmãos? O meu análise é de Gênesis a Apocalipse. Porque, meus irmãos, tem algumas coisas da Bíblia Sagrada, apesar da Bíblia Sagrada é perfeito, na mão de Deus, a mão dos homens. Eu estou analisando as coisas, entendeu, meus irmãos? Porque eles adulteraram, eles acrescentaram a Bíblia Sagrada. E aí eu estou analisando, entendeu, meus irmãos? O que é certo, o que é errado. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou falar o básico. Meus irmãos, vamos em Romanos 3, 21. Eu vou falar o 21, entendeu, meus irmãos? Aí vocês analisam, meus irmãos, de 21 a 26. E aí vocês lêem, meus irmãos, do capítulo 5, Romanos, de 6 até 11. Por enquanto, meus irmãos, fala 21. Tá certo, meus irmãos? 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Eu estou analisando, entendeu, meus irmãos? É o primeiro nosso estudo, nosso vídeo. Eu estou analisando o que é certo e o que é errado. Vamos em Romanos, meus irmãos, capítulo 5, versículo 6. Vocês leiam de 6 a 11. Eu estou dizendo o básico, entendeu, meus irmãos? É o primeiro estudo do nosso vídeo. E eu estou apresentando, meus irmãos, a vocês o meu trabalho. E também, meus irmãos, estou falando um pouco a razão da nossa fé, dos cristãos, não, meus irmãos? Vamos lá. Vamos no 6, meus irmãos, vamos ler no 6. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu o seu tempo pelo ímpio. Então, meus irmãos, com o tempo, como eu disse, com o tempo Deus vai destruir o ímpio. Muito é chamado, é não, meus irmãos, e pouco é escolhido. Deus chama muito, é não, meus irmãos, mas pouco é escolhido de Deus, é não, meus irmãos. Então, nós somos o vaso escolhido por Deus, meus irmãos. Toma posse, meus irmãos. Tenha fé em Deus, meus irmãos, que vai dar tudo certo na nossa vida. A gente analisa a nossa vida, entendeu, meus irmãos? O que é correto e as coisas que não é correto. Vamos aqui, meus irmãos, em Efésios. Vamos esse daqui, meus irmãos, em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Aí vocês lê o 3, capítulo 3 e 12. Vamos lá, meus irmãos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um mesmo Espírito. Meus irmãos, eu não estou blasfemando da Trindade. Eu acredito, meus irmãos, das coisas de Deus. Eu acho que Deus existe em nossa vida. Mas, meus irmãos, Trindade, eu não acredito, entendeu, meus irmãos? Porque a Trindade não tem unidade e nem quantidade. Deus, meus irmãos, ele é único. Não existe três deuses. Vamos aqui, meus irmãos, em João, capítulo 1, versículo 12.
Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, ao que crê no seu nome. Aquelas pessoas que crêem, meus irmãos, da palavra de Deus, meus irmãos, será salvo, não, meus irmãos? A gente não pode ser Tomé, não, meus irmãos, como fosse crédulo, não, meus irmãos. A gente tem que ter fé em Deus, que Deus existe em nossa vida, não, meus irmãos. Dentro de nós, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus. Leia, meus irmãos, em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1. Então, meus irmãos, aqui eu estou analisando as coisas, é o primeiro nosso estudo, eu estou mostrando o meu trabalho, analisando a fé dos cristãos, e para você entender um pouco, no começo, não, meus irmãos, eu estou analisando a fé do cristão, mas o título, meus irmãos, é a razão da nossa fé, da nossa crença. Vamos ler isso daqui, meus irmãos. Vamos ler isso aqui, meus irmãos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifesta, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. Eu estou dizendo, meus irmãos, o básico. Aqui, meus irmãos, Jesus Cristo da nossa vida. Aqui, meus irmãos, que chamou mais a minha atenção. Meus irmãos, que Jesus fala, não, meus irmãos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar a vós o lugar. Então, meus irmãos, com o tempo eu vou falar cada vez mais. Está em João capítulo 14 e 2. Também fala da Apocalipse 22, 4. Vamos ler um pouquinho aqui, meus irmãos. Eles verão a sua face, e em seu nome estará. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em sua testa. Significa, meus irmãos, nós vai ter o sinal, não, meus irmãos? O sinal de Deus na nossa testa, escrito Jeová. Então, meus irmãos, o nosso nome é Jeová. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. A fé e a razão. Então, meus irmãos, até mais.